Vocês lembram que eu fiz a tag dos 50% e aí tinha a temática lá, a melhor sequência do ano? Gente, eu consegui uma sequência muito melhor. Eu não tô acreditando que finalmente encontrei a melhor sequência de séries de 2024. É uma experiência muito incrível porque a gente faz assim, a gente lê o primeiro livro, a gente se apaixona pelo primeiro volume e aí quando a gente vai pro segundo livro, a gente vai com uma expectativa muito alta ou às vezes até espera que o livro não vai superar aquela primeira leitura, que foi uma leitura gostosa, viciante, que prendeu a gente, uma farofa muito bem feita. Mas aí eu encontro, literalmente, o livro mais incrível que eu poderia ter lido esse mês. Eu tô completamente viciada. Eu li no Kindle e ele chegou agora, o físico, gente. Esse aqui é o primeiro volume. Eu vou dar uma de TikTok. Esse aqui é o primeiro volume, meninas, e vocês precisam ler esse livro. Mas aí a sequência vai deixar vocês completamente viciados. Brincadeiras à parte, bora começar o vídeo. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos ao veredito de A Rainha Sol e o Rei Aurora, gente. Ele acabou de chegar. Ele está literalmente desde ontem nesse pacote. Eu li no Kindle, em parceria com a editora seguinte. Quando eu li o primeiro livro, eu amei. Eles me ofereceram pra saber se eu topava ler e fazer o veredito do segundo. Eu tava muito ansiosa, com algumas dúvidas se o livro seria bom, se ele sanasse todas as minhas expectativas, mas eu fui me segurando no decorrer da história, no decorrer dos tempos, e falei, vou ler o segundo, sem colocar aquela grande esperança de que ele vai ser um livro tão bom assim quanto o primeiro, gente. Vamos abrir ele, inclusive, porque eu não consegui ver ainda a edição e eu tô muito ansiosa pra poder abrir e finalmente encarar esse que é provavelmente um dos melhores Enemy to Lovers do ano, assim. Ele entregou em todos os detalhes, gente. Aqui, ó. Bonitinho do jeito que eu gosto, com essa capa meio... É uma capa meio... Não é fosca, tá, gente? Ele é um brilhante, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de que tem um brilho aqui, assim. É uma coisa muito gostosa. Eu não sei explicar, ó. Tá vendo? Tem um toque, uma coisa especial. Esse livro tem quantas páginas, gente? O Rei Aurora? 454! Não parece tão grande assim. Tem 100 páginas a mais que o primeiro e mesmo assim não parece. Mas enfim, vamos lá. Esses livros são da Nisha J. Tooley. É uma autora canadense que tem escrito livros de fantasia féricos bem farofinha, super leves, com a intenção de ser divertidos pra gente ler rapidinho, bastante clichê, pra gente gostar, assim, matar a ressaca literária, esse tipo de coisa, sabe? Quando a gente lê A Rainha Sol, inclusive tá disponível na Amazon, vou deixar o link dos dois aqui embaixo, tanto no físico quanto em e-book. Se tiver a versão com brinde ainda de A Rainha Sol, eu deixo aí pra vocês. Se não tiver, gente, sinto muito, perdeu a oportunidade. Mas assim, ó, eu li esse livro, eu fiquei completamente viciada. Foi uma leitura lá do início do ano, ali entre março e abril, e aí depois eu li o Rei Aurora. Eles fizeram o lançamento muito perto um do outro. O Rei Aurora, a editora seguinte me deu a oportunidade de ler no e-book com antecipação. Foi uma leitura que eu fiz no mês passado e, gente, eu realmente, assim, eu tô completamente surpresa por essa experiência. Pra começo de conversa, pra quem não conhece nada de A Rainha Sol, esse vai ser um vídeo sem spoiler, não vai ter spoiler dos dois livros nenhum. O primeiro aqui, pra vocês terem uma ideia, tem um veredito bem mais completo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, mas se vocês quiserem ficar por aqui, fiquem à vontade também. Esse é uma série que se passa no continente de Uranus, que tem essa organização política por cortes também. Então a gente tem os feéricos, esses imortais, que se dividem em escalas de poder separadas por corte. Então cada corte tem a sua natureza, a sua configuração de poder, aquilo que realmente é mais forte. Os feéricos de cada corte são muito diferentes uns dos outros. Eles nascem de uma terra, de uma magia um pouco diferente também. Então acabam tendo naturezas e uma estética diferente, um estilo diferente. Enfim, são pessoas completamente diferentes em suas respectivas cortes. Aqui a gente conhece a Lor. Ela é uma prisioneira, desde os 12 anos ela tá presa em Nostraza, que é essa prisão que fica dentro de um lugar ali, ao redor tem um nada, que é extremamente perigosa, uma floresta sombria, repleta de criaturas poderosas e que estão ali colocando esses prisioneiros em risco se eles fugirem. Então ela acaba sendo levada por um jovem chamado Gabriel em nome da corte do Rei Sol, né? E aí ela vai pra uma competição, ela acorda dentro de uma competição junto com outras garotas que vão disputar para ser a Rainha Sol. No reino de Afélio, sempre as rainhas são determinadas pela competição, então acaba ali que a Alor desperta dentro dessa competição. Como uma prisioneira, longe dos seus irmãos que também estavam na prisão, né, o Tristan e a Wylo, ela acaba meio que seguindo em frente. Ela acaba cumprindo aquilo que é colocado diante dela. Afinal, ela era uma prisioneira, ela não tinha nenhuma expectativa de liberdade, de uma
vida melhor, mas a gente, durante todo o livro, fica questionando ali a identidade dela, quem realmente ela é capaz de ser. Isso tudo, gente, é muito desvendado aos pouquinhos no Rainha Sol, e como dentro dessa competição a gente vai ver ela se afeiçoando pelo Rei Sol, que é o Atlas. O Atlas que é o rei de Afélio, na verdade, ele tá atrás da Rainha Sol e coloca numa competição, acaba vendo ali a Lore como uma criatura muito curiosa, muito divertida. Ela é um pouco diferente das outras meninas da elite, a única humana na competição, todas as outras são feéricas. Então a Lore é essa personagem humana que fica entre essas feéricas, que acaba se isolando dentro dessa competição. É uma competição muito brutal. No início você acha que é apenas mediatizado, embora não tenha uma mídia de fato aqui, uma comunicação de mídia, se passa em algo mais antigo, num período mais imperial, inspirado nesses períodos da Idade Média. Então realmente ele tem esse aspecto mais antigo, mas que acaba sendo um pouco diferente por causa da magia por si só e de como Uranus vive uma era de magia e de poder muito grande, né? Eles acabam tendo algumas coisinhas ali entre um lugar e outro, assim. E é divertido, porque ele é uma farofa bem feita, então eu falo que ele é gostoso por causa da linguagem. Ele, ao mesmo tempo que tem esse aspecto de ser uma romantasia, que se passa num mundo diferente, a gente se diverte muito com a dinâmica das personagens, a linguagem da Lore, como ela é uma menina sem nenhum filtro e que é completamente forjada pela prisão, né? Por esse tempo todo que ela tem sobrevivido aí no Nostraza, e como ela realmente é uma prisioneira que ninguém sabe exatamente quem é, sabe? Ela tem esse grande mistério ao redor da aura da Lore, sabe? Quem é essa pessoa realmente e como ela vai se descobrindo aos poucos enquanto é puxada de um lado para outro dentro dessa competição e pela própria figura do rei de Afélio. Bem, todo esse livro tem uma grande reviravolta no final incrível. Eu gosto bastante da forma como ele entrega e como ele é bem, às vezes, quase que um cliffhanger, assim. Ele se interrompe no meio de uma cena e aí a gente fica esperando o Rei Aurora, gente. Ler o Rei Aurora é tudo que eu queria, tudo que eu precisava fazer. E assim, é um pouco louco, porque quando eu peguei esse livro pra ler, eu não achava que fosse lê-lo tão rápido, assim. Foi uma leitura que eu comecei no café da manhã e no café da manhã do dia seguinte eu tava terminando os últimos capítulos. Ele é um livro bem rapidinho de ler, por mais que tenha suas 400 páginas, porque eu senti, assim, que a dinâmica dele é bem mais veloz e bem mais rápida. E aí agora eu vou continuar falando um pouquinho de O Rei Aurora. Então, se você não leu A Rainha Sol, eu recomendo que você vá ler esse livro e volte aqui mais pra frente pra falar sobre ele comigo, inclusive nos comentários. Mas eu vou seguir agora falando de O Rei Aurora, porque eu preciso dar o pontapé inicial da história, de como ela começa, que é bem no finalzinho de A Rainha Sol. Aqui os acontecimentos estão bem próximos, eles se amarram muito bem e é uma diferença de semaninhas, assim, então é muito gostoso acompanhar essa leitura. Inclusive, se eu fosse de você, acabava lendo os dois, um atrás do outro, assim, porque realmente é uma ótima experiência, é bem gostoso, fica parecendo um livro só. Agora, pra partir com spoilers do livro 1, mas sem spoilers do livro 2, eu não tenho nenhuma pretensão de trazer spoilers do Rei Aurora, afinal é um livro que acabou de sair, mas e futuramente em outros vídeos, com certeza ele vai acabar sendo abordado. Eu vou trazer mais a fundo por que ele se tornou a melhor sequência do ano até agora pra mim. Foi com certeza algo que me surpreendeu, que tirou completamente a minha ideia dessa série, acabou alterando completamente o percurso, assim, da imagem, da ideia que eu tava construindo, da história da Nisha, dessa autora, e que realmente coloca eu, assim, completamente ansiosa pra ler o terceiro. Lembrando aí que são uma série de 4 livros, pelo que eu entendi. Então vou deixar aqui o livro 3. Tem o terceiro que vai ser O Rei Sol, e aí tem o 4º volume, que é a Rainha Coração, né? A gente tem essas cortes que acabam coexistindo, e aí no próximo livro a gente vai falar um pouco, de repente, aí, sobre as dinâmicas do Rei de Afélio, até porque no final deixa entender aqui que as coisas realmente vão caminhar pra essa identidade, pra essa investigação. E aí, gente, o último, que é a Rainha Coração, onde as coisas vão se encaixar perfeitamente. Mas bora falar aí de O Rei Aurora. Esse livro começa bem exatamente quando a Lore, ela é meio que sequestrada pelo Rei Aurora, gente, que é o Nadir. Ele é filho do rei, né, na verdade, então ele não é, enfim, um Rei Aurora, mas assim, é importante entender que o Nadir, ele comanda as coisas muito claramente, assim, ele não tem uma conexão muito profunda com o pai dele, pelo contrário, eles não se dão muito bem, ele evita muito, assim, o pai dele, e eu acho que a maior ligação dele é com os irmãos ali, né, principalmente com a Mia, né, essa conexão dos dois, esses três, esse trio, acaba meio que sequestrando a Lore, gente, e aí levando ela pra uma mansão, onde eles ficam completamente isolados ali. Pra vocês entenderem o primeiro capítulo, a primeira cena do Rei Aurora começa com a mão do Nadir ao redor da garganta da Lore. Sim, ela tá sendo prensada contra a parede por ele, porque ela é uma detenta, ela é uma prisioneira nesse local. Então é óbvio que, gente, é muito engraçado como a dinâmica desse livro vai ter várias referências de outros livros que eu adoro. E assim, eu parti do pressuposto de que já tinha muitos anos que eu não lia livros com esse clichê, então eu acabei me deixando, assim, levar por essa história. E eu amei o fato de ele ser um Enemy to Lovers bem escancaradão, assim. O primeiro capítulo, eles completamente irados um contra o outro. Na verdade, é mais a Lore nesse lugar de ser uma garota
garota que tá contra a sua vontade ali, né? Ela meio que salva, assim, na verdade. Se você parar pra pensar, ela tava sobre o controle do Rei Sol, o Rei de Afélia, o Atlas ali, e as coisas estavam caminhando pra ser completamente erradas ali. Você sabe que o espelho Sol do Rei Afélio diz pra ela que ela precisa encontrar a coroa coração, mas ela não faz a menor ideia de como fazer pra começar a encontrar isso. E aí a gente sabe que tanto a Amia, o Mael também, que eu tinha esquecido, lembrei o nome dele, e o Nadir, eles estão atrás de algo chamado Primária Coração. As coisas meio que vão conectando, então obviamente dá pra saber ali muito no início que a busca do Nadir tá muito ligada às próprias buscas que o Espelho Sol pediu pra Lor. Só que, gente, assim, é meio óbvio que a Lor, ela tá ligada ali à corte da Coroa Coração, porque afinal o espelho pediu pra que ela fosse procurar. E tem que lembrar que ela é órfã, que ela tem magia junto com os irmãos e que elas escondem tudo isso. Até essa altura a gente sabe que a magia dela existe, que tá algo intrincado dentro dela, que ela esconde há muito tempo, que ela já não consegue mais acessar. Ela até narra aqui na história que a sensação que ela tem é que ela montou um quebra-cabeça errado e que tem uma peça que foi encaixada errada e que tá presa. Ela não consegue tirar, ela não consegue desvincular a magia do lugar mais profundo onde tá. Então é muito interessante entender que as teorias sobre a identidade dela ficam muito abertas aqui. A gente sente que ela tá ligada à corte de coração, que tá ligada à busca do Nadir. Mas é óbvio que a própria narrativa e o próprio enredo vai fazer você questionar se essa teoria tá certa ou não. Isso porque vão ter os capítulos da Cersei. Alguns capítulos narrados em terceira pessoa vão voltar no passado e investigar o que realmente aconteceu para que a Reina Coração fosse destruída. Para quem não sabe, a corte de coração não existe mais. Ela foi destruída pelo Rei Aurora. Teve uma guerra, então a gente sabe ali que inclusive a Lor odeia o Nadir porque foi os pais dele ali que matou os pais dela, né? Então a gente tem noção ali de que ela é considerada uma cidadã da Corte Sol, mas o que ela quer na verdade, gente, é encontrar a família dela e fazer o que o espelho mandou. E aí, na narrativa do Nadir, que pra mim foi uma das minhas favoritas, é que o interessante é que no ponto de vista em primeira pessoa dele, a gente vê na verdade que ele tá completamente louco, ensandecido, porque essa garota tá fazendo com que a magia dele seja puxada em direção a ela. E sim, ela também sente essa conexão, esse puxão, essa atração, e ela não sabe explicar muito, mas eu acho que pelo fato de ela não ter quase nenhum contato com a magia, ela acaba não entendendo bem. Mas é uma coisa física mesmo, né? O magnetismo que fica completamente assim, deixando o Nadir completamente louco. Então essa é uma leitura muito divertida, porque tem essa dinâmica de ser um enemy to lovers, onde ela fica nesse papel de sequestro. Assim, gente, sequestrada, prisioneira, sim, mas só nas palavras, né? Na verdade, ela fica dentro de um quarto completamente luxuoso, ela não pode ir pra lugar nenhum, eles não estão deixando, eles estão tentando, na verdade, protegê-la dela mesma, porque pra onde ela iria? Pra onde a Lor iria de verdade? Ela não tem nenhum lugar seguro para ir. Então, de certa forma, eu até entendo essa parte. Muita gente vai querer questionar o tempo todo por que ela tá como prisioneira, mas assim, na maioria das fantasias que a nossa protagonista é prisioneira, normalmente ela é prisioneira do vilão. E o Nadir é o mocinho. Então é muito divertido pra quem gosta desse Enemy to Lovers, desses questionamentos de ele ser um herói barra anti-herói, ele ser um príncipe sombrio de um reino sombrio, porque o reino se chama Aurora, mas não tem nada de brilhante, é bem sombrio mesmo. E como as coisas acontecem ali na dinâmica desse Enemy to Lovers é viciante. Uma coisa que eu vejo que é muito satisfatória é o fato da Lor, ela tá mais arredia, sabe? Ela não tá nem um pouco disposta a confiar nas pessoas que a capturaram. Ela depositou toda essa confiança pela primeira vez no Rei Sol, lá no primeiro livro, durante a competição. Lor é aquela menina que tinha acabado de sair de uma prisão, que estava vislumbrada por uma corte dourada e brilhante, completamente mágica, e que se deixou levar pelos desejos ali o tempo inteiro. Já em O Rei Aurora, a Lor tá completamente diferente, destruída, magoada pelo que aconteceu no primeiro volume, completamente desesperada para saber o paradeiro, se os seus irmãos estão vivos ou não. Tudo que ela quer agora é tomar as rédeas do seu próprio destino. Então, ser colocada nesse papel de prisioneira, de ser alguém que não tá no lugar pela sua própria escolha, já deixa ela completamente fechada para qualquer coisa. E aí, nesses capítulos alternados que se passam 200 anos atrás, com o protagonismo da Cersei, essa princesa do reino de coração, que tá entrando num casamento arranjado com o próprio Atlas, com o próprio príncipe do Rei Sol, a gente vê as dinâmicas dos antepassados da Lor acontecendo, descobrindo os segredos do passado dela e como isso realmente está conectada à pessoa da Lor. E assim, gente, esse é um livro de fantasia, mas eu gosto muito como nesse segundo livro, a dinâmica dele é menos mágica e mais de romance e conspirações políticas. No final, a Amy, o Mael e o Nadir
Nadir estão atrás de caçar o tal da primária coração, estão repletos de mistérios sobre isso e ainda precisam esconder a Lore. A Lore, que é essa personagem, essa pessoa que está sob a jurisdição deles, eu vou usar esse termo, e que eles não podem sair contando por aí, né? Como segundo volume de fantasia, eu sinto que a leitura aqui, ela flui muito melhor do que no primeiro. Em A Rainha Sol, a gente ainda tem esse processo de descobrimento dos acontecimentos, onde a gente tá, que universo é esse, que corte é essa. A gente descobre realmente aqui aos pouquinhos, né? E aqui, por mais que a gente esteja em um outro lugar pela primeira vez, a gente tá mais familiarizado aqui. Eu gosto muito dessa sensação, né? Eu amo ler sequências por conta disso. Essa sensação de já entrar na história familiarizado. Só que, gente, o romance aqui, o romance é completamente o responsável pelo termômetro desse livro estar sempre nas alturas e pelo ritmo desse livro ser completamente diferente. Ele te prende desde o primeiro capítulo. A Nisha faz questão de te sugar muito rápido. Ela não quer deixar você pensando muito na história, se esse segundo volume vai ser tão bom ou não. Ela simplesmente te obriga a começar esse livro no café da manhã e terminar no jantar. E uma coisa interessante, os capítulos da Cércia, que se passa 200 anos antes, não me deixa a história esfriar. Pelo contrário, o que eu achei super interessante é que quando esse momento chegava, as coisas só ficavam ainda mais quentes e ainda mais interessantes, sabe? Em nenhum momento a gente tem esse bate e volta esfriando e parando a história. Eu fiquei até mais presa. Inclusive, a Cércia é uma personagem maravilhosa. Ela é um evento à parte, tem uma construção romântica avassaladora, completamente viciante e que vai problematizar tudo o que acontece depois. E, gente, o Nadir, que é essa narrativa completamente divertida, porque assim, a gente tá nos capítulos da Lore, onde ela tá o tempo todo xingando ele em pensamentos, odiando cada segundo da sua existência, o tempo todo ele insistindo em não usar o nome dela e chamá-la de detenta, e aí a gente vai pra narrativa dele e ele tá o tempo todo falando, meu Deus, como a Lore é linda, ou meu Deus, como ela é tão bonita, eu não consigo segurar. E aí é muito engraçado, porque ele tá completamente no lover, enquanto a gente tem a Lore insistindo naquele enemy, naquele ódio. Eu acho que ela tem muito mais motivações, inclusive, do que ele pra odiá-lo, né, pelo simples fato de ele ter tirado ela, sequestrado sem ela saber e tudo mais, mas é muito interessante, muito divertido e flui muito ver a dinâmica do Nadir, como esse romance, gente, essa aproximação forçada que acontece, é muito gostoso. Eu amo a aproximação forçada e me divirto muito como o Rei Aurora entrega isso muito bem. Enfim, no final, gente, o livro que começa ali num romance meia boca, na Rainha Sol, vai pra um grande anime to lovers que te alimenta, te deixa completamente viciado. Não quero deixar em detalhes aqui o final, porque eu prometi que eu não quero dar spoilers, mas esse final, assim, gente, você termina o livro com o coração na mão, tá? É completamente devastador aqui, e eu preciso ler o Rei Sol. Eu preciso. Tipo, eu não consigo mais viver em 2024 sem ler o Rei Sol. Sei que talvez não venha esse ano, talvez venha ano que vem, mas eu tô completamente viciada e eu preciso descobrir o que é que acontece no finalzinho aqui. Isso aqui, gente. Esse último bolinho de papel aqui acaba com o seu coração. Acaba com o seu coração. E é isso, gente. Eu acabei dando 5 estrelas. Se eu fosse reavaliar hoje, eu daria 4 pra Rainha Sol e 5 pro Rei Aurora. Acho que as notas têm que ser diferentes, porque entregam experiências bem diferentes pra gente, né? A Lore aqui tem um enredo de competição, aqui o enredo é de mistério, com romance de aproximação forçada, a temperatura do romance nas alturas, completamente divertido, adoro aquela linguagem. Eu falei pra vocês, a troca de farpas é muito gostosa e realmente assim, gente, você fica completamente viciado. Não tem muito o que possa dizer, acabou se tornando a minha sequência favorita do ano, porque ele acaba sendo uma excelente sequência, ele executa muito bem esse volume 2 da série. Deixa a série mais robusta, uma fantasia mais bem explorada, mas se preocupa e cumpre esse aprofundamento da personalidade, do temperamento e dos pensamentos da Lore, enquanto investiga o antepassado e vai abrindo realmente esse jogo político pra gente, que até então tinha dado em pequenas pontinhas no primeiro volume. Ele consegue executar, então, esse aprofundamento do enredo, do universo, ao mesmo tempo que inicia algo completamente novo e viciante, assim. Que sequência! A Nisha entregou absolutamente tudo aqui. O que eu vejo dos comentários na internet é que realmente essa é uma série que só melhora. Com o passar do tempo, os livros vão ficando cada vez melhores. Já cheguei até a dar uma olhada em alguns comentários sem spoilers do terceiro volume, porque é óbvio que eu tive que fazer isso. Quando eu terminei esse livro, gente, eu não conseguia não ir lá e procurar. E realmente o que as pessoas falam é que o volume 3 vai entregar muito a parte do romance, a parte da entrega desses personagens que realmente está comprometidos com o grande enredo que entrega aqui no final, e como todas as coisas vão se encaminhar
aí, né, gente? Então é isso. Basicamente, eu tô sem saber como seguir diante sem o Rei Sol, gente. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação / resenha / veredito, mini análise crítica do livro 1 e / do livro 2 também. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que muitos de vocês já leram até o Rei Aurora, porque realmente é um livro que você começa e termina muito rápido. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa leitura, como foi a experiência de vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês gostem. E claro, gente, não se esquece de utilizar os links do Kabuki que estão aqui no comentário fixado ou na descrição para vocês procurarem os livros lá na Amazon. Podem adquirir tanto no físico quanto no e-book também. A leitura é maravilhosa, flui muito bem, a tradução tá muito bem feita. E é isso, espero vocês nas outras redes sociais. Vai ter conteúdinho também dos livros. Com o passar do tempo, vocês vão ver, vira e mexe, eu vou acabar trazendo eles à tona, porque realmente eu gosto muito, é uma farofinha muito bem feita, tem um propósito de entreter, te tirar da ressaca literária, entrega tudo isso e muito mais. Então é isso, meus amores, é nessa que eu vou. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para receber todos os próximos vídeos em primeira mão. Eu espero vocês para um próximo vídeo. Big beijo pra vocês e até lá. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.